Olá, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos começando mais um podcast de provocação aqui pelo site Voz MT. Já está aqui comigo meu companheiro de bancada, Carlos Hayashida, preparado já para a gente começar este bate-papo aqui com um futuro deputado federal por Mato Grosso. Carlos, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar o nosso programa. Olá, Neto. Olá, deputado Rodrigo Zaelli. Amigos do Provocação, uma satisfação novamente a gente estar aqui depois do período eleitoral. É uma imensa honra, né? E saudades que a gente já estava dessa tribuna aqui, Neto, para falar do que a gente gosta, que é de política, de falar um pouco do resultado das eleições e o resultado das eleições que está dando o mandato aqui para o nosso convidado de hoje. Agradeço de coração, deputado, ter aceitado o nosso convite. Todos os cuiabanos aqui, Mato Grosso, pergunta, né? Quem é o deputado Rodrigo Dazaelli, lá de Rondonópolis? Lógico que Rondonópolis conhece mais o senhor pela história política que já teve, mas aqui é uma oportunidade de o senhor estar falando com o Mato Grosso inteiro, principalmente a Baixada Cuiabana aqui, de estar conhecendo um pouco quem vai ser o próximo deputado federal do Mato Grosso logo em janeiro. Então, feliz e agradeço de ter aceitado nosso convite e à disposição do senhor os nossos microfones e o nosso canal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Neto, Carlos, né, de poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho do podcast Provocação. Esse, vamos provocar, hein? Vamos provocar a turma. Né, assim, é uma oportunidade, né, de apresentar ao povo mato-grossense quem que é o Rodrigo Dazaelli, né, para que as pessoas possam me conhecer e também ter um pouco da certeza, né, do que a gente vai provocar, fazer lá em Brasília, né, para trazer recursos, resultados aqui para o povo mato-grossense, porque essa é a função do deputado também, né? Não é só legislar, buscar ideias e propostas para o país, mas também trazer aqui recursos e ações para o nosso querido estado de Mato Grosso. Hoje o povo de Mato Grosso está assim, bastante alvoroçado para conhecer quem é Rodrigo Dazaelli. Por quê? Primeiro porque o Rodrigo era suplente, ainda é suplente, mas logo está assumindo uma cadeira na Câmara Federal. E foi uma coisa assim, você não estava no cenário político em Mato Grosso, embora você já tenha sido vereador por 2 mandatos em Rondonópolis, né? Mas eu gostaria de começar o nosso podcast de hoje de provocação, já provocando você, perguntando para o nosso ouvinte mato-grossense, quem é o Rodrigo Dazaelli? Bom, o Rodrigo Dazaelli é um homem de 49 anos, sou casado há 23 anos, sou pai de 3 filhos, tenho 2 meninos, um de 22 e um de 21 anos, e uma menina de 18, né? Então, meus filhos, graças a Deus, já estão todos encaminhados, né? Já estão até... Estão mamando só no bolso agora, né? Só no bolso. Mas por pouco tempo, não terminando a faculdade aí, depois eles têm que se virar. Né? A gente pode... Diz que a melhor aposentadoria do homem é formar os filhos. Não ter filho dependendo dele. Dá um descanso muito bom. Dá um descanso muito bom. Então, sou casado, tenho 3 filhos, sou de Rondonópolis, estou em Rondonópolis desde 94, então há 30 anos em Rondonópolis, sou comerciante. Rodrigo Dazaelli, porque nós vendemos os produtos Dazaelli na região sul do estado. Não é porque eu sou o dono da marca, não. Sou lá representante comercial, né, e também representante da marca. Como tem o Tião Dazaelli aqui em Várzea Grande, né? Era uma outra pergunta dos nossos internautas, do povo mato-grossense. Será que é irmão, parente, o que é do Tião, né? Porque o Tião já está aí na vida pública já há um tempo. Já há alguns dias, né? Bom, eu tenho um amigo, né? O Tião é amigo, é amigo de profissão, também distribui Dazaelli de Cuiabá para o norte, eu pego de Cuiabá para a região sul, né? Então, assim, mesmo segmento, ele também tem uma distribuidora e fazemos o mesmo trabalho. Não somos concorrentes, porque a Dazaelli, ela delimita a região, né? Então ele vende aqui, eu vendo lá. Mas, assim, a Dazaelli não é minha, não é do Tião, tem os donos dela lá, mas a gente tem muito orgulho de trabalhar nessa empresa. A Dazaelli é só um caminho também para entrar para a política e ganhar, né? Quando eu fui candidato pela primeira vez em 2000, eu coloquei meu nome, Rodrigo Lugli. Né? Muito difícil. Aí depois da campanha, os clientes, pô, mas você foi candidato? Eu não fiquei nem sabendo. Por que você não pôs Zaelli? Porque a gente sabia que era você. Aí eu, na segunda, em 2012, eu coloquei Zaelli e funcionou. Batata, né? Na vida profissional é isso, sou comerciante. Na vida pública, eu comecei logo, sempre gostei de política, grêmio estudantil, presidente de sala, desde o tempo de escola. Fui candidato pela primeira vez em 2000, candidato a vereador, não venci as eleições. Fui ser candidato novamente só em 2012, aí vencemos em 2012, vencemos novamente uma reeleição em 2016, não fui candidato em 2020, né? Entre esse período fui candidato a deputado estadual, 2014 e 2018, né? 2014 a gente
ficou bem próximo de ganhar a eleição, mas não vencemos, né? Em 2022 fui candidato a deputado federal, numa campanha onde, motivado pelo senador Wellington, para ser um candidato de Rondonópolis, né? Rondonópolis, o PL, na oportunidade, quando o Bolsonaro tinha vindo para o PL não tinha candidato a deputado federal lá. Posteriormente, na janela, o Medeiros já era deputado pelo Podemos, acabou vindo para o PL também. Mas fomos lá, candidato para preencher a chapa, tivemos 6.965 votos, né? As pessoas dizem, pô, Rodrigo, mas você levou sorte, hein, candidato? Deputado com 6.000 votos. Eu digo, rapaz, não é sorte não, porque quem vai para uma campanha... Lá na estrada faz horas, né? Estou na estrada faz horas. E quem vai para uma campanha eleitoral expõe a pessoa, expõe a família, expõe os filhos, expõe os pais, os irmãos, todo mundo numa campanha eleitoral. É uma coisa séria, né? E nós fizemos a campanha dentro de Rondonópolis para ajudar o partido. Logicamente, nós não tínhamos muito essa esperança de fazer 70 mil votos para eleger, porque o colégio eleitoral de Rondonópolis, apesar de ser grande, é um colégio muito disputado. Os deputados de fora vão lá buscar voto e montam estruturas gigantescas para uma campanha. Então a gente fez a campanha no modelo que a gente imaginou, com bastante seriedade. E assim, o improvável às vezes acontece. E Deus nos está dando essa oportunidade de ser deputado pelo meu querido estado de Mato Grosso. E é mais ou menos essa aí a nossa trajetória, né? Já fui membro do Lions Clube de Rondonópolis também, né? Onde a gente exerceu uma parte muito forte na questão da filantropia. Eu acho que Lions, Rotary, Maçonaria faz um trabalho muito bonito na sociedade nesse sentido. Foi onde a gente aprendeu também a ver as necessidades que mais precisam. Mas isso tudo, a gente está aí nesse, como é que se diz, nesse bolo e fazer um conceito. Sobrou um pedacinho agora. Né? Um conceito que a gente possa fazer um bom trabalho na política agora em 2025. Deputado, lógico que o senhor não assumiu, mas vai assumir. E como que já está esse pensamento para as próximas eleições? Vai já entrar nesse mandato pensando numa reeleição ou pensa em vir disputar um outro cargo, deputado estadual ou alguma coisa nesse sentido? Já tem um pensamento, algo planejado para continuar na cadeira de deputado federal? Olha, a gente já está começando um trabalho para fazer uma reeleição a deputado federal, né? Eu penso que com a oportunidade do mandato nós teremos aí 1 ano e meio para expor o trabalho que o Rodrigo gostaria de fazer. Né, colocar em ação tudo que a gente imaginou há 2 anos atrás numa campanha e colocar para a sociedade avaliar. Né? Eu tenho certeza que nós temos capacidade de fazer um bom trabalho, porque nós já fizemos isso enquanto vereador. Lógico que é uma outra esfera, é um trabalho mais robusto, mas também uma estrutura muito maior também. Né? Deputado federal tem condições de você atingir o estado inteiro, fazer um trabalho para que as pessoas conheçam o Rodrigo de fato a nível estadual. Porque os votos que eu tive praticamente foi quase todos de Rondonópolis. Então lá o pessoal me conhece. Mesmo com toda a concorrência ali, nós tivemos um certo êxito lá dentro de Rondonópolis. Mas agora ter essa oportunidade de fazer um trabalho com o mandato. Né? Então o projeto é uma reeleição a deputado federal. Né? Já estamos conversando com os pré-candidatos também a deputado estadual, porque nós temos um objetivo dentro do PL, do partido que eu faço parte, de pelo menos repetir as 4 cadeiras, né, da Câmara Federal que nós temos hoje. Então nós temos que ter bons candidatos para que no montante dos votos nós possamos fazer essas 4 cadeiras. Então eu tenho que ser candidato, mas eu também não posso ter medo que os outros sejam candidatos, né? Sim, nós claro. temos que apoiar que cada um que possa vir para o PL para somar, né, para a gente poder repetir uma votação boa que nós tivemos e uma representatividade boa também no estado de Mato Grosso. São a metade dos deputados do estado de Mato Grosso está dentro do PL hoje. Então a responsabilidade é grande, mas vamos estar lá para cumprir isso, fazer bonito. O senhor falou um pouco já da sua história profissional, e eu acho e acredito que vai ajudar muito o seu mandato, porque como representante comercial, o senhor já cantou a pedra de Cuiabá para a região sul, já é um colégio eleitoral suficiente para eleger um deputado federal. A atuação de deputado federal vai ser regionalizada? Ou o senhor também, que eu já vi na história do senhor e pela luta de cristão, de estar no PL, Deus, Pátria, Família, Liberdade, bolsonarista, vai entrar nessa polarização, nessa narrativa também dos bolsonaristas, fazendo uma oposição ferrenha ao governo Lula, ou vai ser uma atuação mais regionalizada, trabalhando e levando, como o próprio padrinho político que o senhor falou aqui, o nosso senador Wellington Fagundes, que é um político municipalista, de conversar, de ir para a base? Ou um pouco de tudo? Olha, na verdade, essa questão de bolsonarista, eu já sou desde a época de que eu era do PSDB. Quando eu acreditava, que eu fiquei 20 anos no PSDB.
quando eu acreditava que o PSDB era a direita do país, né? E nós tivemos uma mudança drástica nisso desde 2016, 2018, que nós vimos que realmente a direita tinha um outro caminho, né? Mas eu tinha um mandato dentro do PSDB, esperei encerrar o meu mandato e troquei de partido. Eu acho que eu vou continuar tendo essa opinião de direita. Nós temos aqui vários pontos nós temos que melhorar no nosso país, né? Nós temos algumas perseguições políticas que estão acontecendo hoje na minha visão, sem uma justificativa constitucional. Muita coisa acontecendo a toque de caixa, sem ter essa justificativa constitucional, então não podemos aceitar isso, né? Mas também, como você falou, na questão regional, eu estive presente na reunião em Brasília semana passada, onde os deputados estavam conversando sobre as emendas de bancada, as emendas que os deputados federais podem indicar quando eles indicam junto. E realmente essas emendas são distribuídas regionalizadas. E os padrinhos de cada emenda são os padrinhos mais afins de cada região. Então, se a região do Noroeste é de um deputado, ele acaba padrinhando mais aquela emenda, mas a bancada é de todos. E vai acabar acontecendo isso com a gente também. Nós vamos tentar dividir as emendas pelo estado inteiro, né? Mas tradicionalmente nós vamos acabar apadrinhando as emendas da região sul. Mas não que o restante do estado não estaria sendo atendido. Eu acho que nós podemos fazer esse trabalho dentro da nossa região, mas também olhando com carinho o que acontece no estado do Mato Grosso, como um todo. Agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor é mais ou menos aquilo que o Carlos já falou, mas eu gostaria de saber só se o PL, o partido do senhor, já chamou o senhor, já conversou, já deu mais ou menos uma linha qual que vai ser a atuação lá em Brasília, ou até agora está a critério do senhor, já que o senhor disse que o senhor vai ser bem à direita, vai ser uma oposição lá com responsabilidade? Olha, aqui no estado, o Ananias já conversou com a gente, né? Uma parte mais estadualizada, mostrando como funciona a questão da administração do estado, a parte que cada deputado federal tem que contribuir para a gente conseguir construir esse partido do jeito que a gente imagina, né? E lá em Brasília eu já estive presente também, participei de algumas conversas da liderança do partido, e a gente sente que o movimento dos deputados lá é um só, né? Não é questão de ser esquerda, de ser contra a esquerda de qualquer forma. É discutir projeto que é bom país, né? E infelizmente os projetos que estão sendo mais discutidos com mais ênfase de mídia são geralmente os projetos mais extremistas, ou é para cá ou é para lá, né? E nós vamos tentar, nós vamos fazer um mandato votando dentro dos preceitos que a executiva do PL nos orientar, né? Principalmente nesse começo. Por quê? Porque são projetos que já estão sendo discutidos já há algum tempo, né? Que alguns projetos já foram até já aprovados nas comissões. Então nós precisamos seguir sim a diretriz do partido, né? Mas logicamente que dentro de uma reunião partidária a gente colocar a nossa opinião, né? Do que nós achamos que é importante para o crescimento da nossa nação. Já que o senhor falou aí que o senhor foi candidato a deputado federal uma outra vez, estadual, né? Estadual. E hoje o senhor vai assumir uma cadeira aí, tá chegando, menos de 20 dias mais ou menos, o senhor assume uma cadeira na Câmara Federal. O senhor tem algum projeto em mente que o senhor fala, se eu chegasse lá, se eu elegesse a federal, isso seria uma das minhas propostas lá, que o senhor vai colocar em prática agora nesse resto de mandato? Olha, há 2 anos atrás, a gente brigava muito a questão do feminicídio, né? Eu acho que está em alta agora no momento. Está em alta, apesar de já ter de lá para cá já foi feita uma lei que endureceu, né, a pena para o agressor, mas eu acho que é um ponto que eu quero também discutir, né, porque nós precisamos, não é só endurecer a pena, precisamos criar uma rede de proteção antes que aconteça a tragédia, né, porque o feminicídio não começa no ato feito, mas desde a pressão psicológica, a pressão moral, a escravidão financeira da companhia, tudo começa lá atrás, né? Tem um trabalho muito forte dentro de Rondonópolis, junto com os autistas. Nós estamos também de 2022, que eu fui candidato para cá, já houve um avanço na legislação, mas nós queremos continuar essa discussão, né? E tem muitas ações na área da juventude que nós podemos acelerar. Eu acho que nós temos que colocar esses nossos jovens, tanto na área da educação, que eu acho que a educação no nosso país ela está perdendo a qualidade. Nós estamos fazendo de conta que estamos ensinando os jovens e nós estamos criando aí uma legião
de adultos que não sabem escrever, que não sabem ler, que não sabem interpretar um texto, né? E isso traz prejuízo para a nossa nação. Entendeu? Então nós temos que rever essa questão, né, legislativa. E também, como eu sou comerciante, estou tendo muita demanda, né, nessa questão do comércio, a questão da nova tributação, dessa reforma tributária que foi feita, que vai simplificar. Isso vai simplificar, mas vai onerar. Nós vamos ter aumento dos preços. E aumentando o preço, quem sofre? As pessoas acham que o comerciante sofre. O comerciante não sofre com aumento de preço. Ele repassa para o consumidor. O consumidor é que vai sofrer na hora de que com um salário mínimo ele ia no mercado e encher o carrinho. Agora, com o mesmo dinheiro, ele vai lá no mercado e não vai encher o carrinho mais. Entendeu? E por quê? Porque vai subir principalmente o setor de serviços. E o setor de serviços ela não impacta direto no preço. Mas ela impacta, quer dizer, ela não impacta direto no custo da mercadoria, mas ela emplaca no preço da mercadoria, que é diferenciado, porque o preço ele vai englobar tudo que serve para chegar ao ponto final de venda. Então, assim... Vai jogar no varejo, né? Vai chegar no varejo, vai subir esse preço, então nós temos que olhar isso aí. E o preocupante para o estado do Mato Grosso é que nós vamos perder receita, porque o imposto vai ser arrecadado para onde está o consumo e não a produção. E o Mato Grosso é um estado que produz muito, mas tem um mercado consumidor pequeno. Nós temos aí menos de 4 milhões de habitantes, né? Se você pegar aí cidades como São Paulo, já tem bairro de São Paulo, tem um Mato Grosso inteiro de habitantes. Então nós vamos perder a arrecadação nos próximos 10 anos. Com isso nós vamos perder a capacidade de investimento do estado, nós vamos perder a oportunidade de transformar esse estado que a gente sonha. Então nós temos que, junto com esse conselho gestor que vai ser formado para administrar esses recursos, colocar isso com bastante clareza. Mato Grosso não pode perder, né, porque Mato Grosso é um estado importante para o país, principalmente na questão da exportação, na questão de geração de produtos alimentícios. Né, nós somos um líder em soja, líder em algodão, líder em boi, nós não podemos deixar essa liderança de produção resumir só uma arrecadação de imposto pelo consumo. Então nós também temos que brigar por isso aí lá. Né? Então tem vários fatores aí que às vezes, Rodrigo, mas já foi discutido. Mas nós temos que rediscutir porque o Mato Grosso não pode perder a arrecadação. O próprio pacote fiscal agora, um monte de medidas que o governo Lula implementou, né? Que está sendo muito debatido, inclusive o próprio governador rebatendo bem dentro daquilo que o senhor está falando. Vai ter bastante pautas nesse sentido para a questão da economia. Mas voltando à parte política, deputado, o senhor, como já foi até inclusive presidente de Câmara, né, em Rondonópolis, já mostra aí que tem esse dom pro legislativo. Se sente nessa bancada do PL, né, que Nelson Barbudo foi vereador também lá, mas uma atuação pouca ainda no município menor, Coronel Fernanda, militar, Medeiros, PRF, agrega essa vinda sua de um conhecedor exímio do legislativo nessa bancada heterogênea que o estado do Mato Grosso tem? Nós vamos procurar agregar sim, fazer o nosso trabalho lá, levar a nossa experiência, apesar que é uma outra esfera, né? Nós somos vereador, fui presidente da Câmara de Rondonópolis, uma cidade de 250 mil habitantes, 170 mil eleitores. Agora nós vamos estar lá representando o estado inteiro, junto com mais 512 deputados federais. Então, assim, é um espaço pequeno, você considerando isso globalmente. Mas levar essa experiência que eu tenho com o legislativo, sou uma pessoa municipalista, eu sei que as coisas acontecem dentro do município. Não adianta a gente pensar que Brasília vai resolver o problema de uma cidade do interior do Mato Grosso. Não vai, quem vai resolver é o prefeito, são os vereadores, com a ajuda dos deputados estaduais, federais, com o olhar carinhoso do governador do estado. Só assim a gente consegue levar desenvolvimento para cidades menores, né? Cidades como Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, não depende tanto da força política, porque eles têm uma força industrial, uma força financeira, um consumo próprio ali dos recursos que consegue manter, né? Então a gente tem que fazer esse olhar, esse carinho, né, mais forte nos municípios menores. E você citou a questão das reformas fiscais que o governo federal vem fazendo. A reforma fiscal desse governo é aumentar imposto, né? Eles não fazem uma meia-culpa de dizer o seguinte: nós temos que gastar menos. Nós não podemos continuar, pelo nosso erro do gasto, por um gasto incorreto,
aumentar o imposto da população. Né? Gostar de pobre é querer tirar o pobre da pobreza. Fazer com que o cara cresça, o cara possa gerar renda, o cara pode trocar o carro, pode comprar uma casa. Não querer que o pobre continue pobre para ter sempre o eleitorado cativo. É nisso que a gente discorda, né? Nessa política de só sobrecarregar em tributos. Né? Nós temos aí inúmeras oportunidades para cortar gasto. Né? O governo federal tem que fazer isso. Né, e com rapidez, porque nós estamos vendo aí nossas estatais que davam lucro há pouco tempo atrás estão dando prejuízo. Nós estamos vendo o dólar bater a casa quase de 6,20. Entendeu? Para onde vai a nossa economia? Quem tem dinheiro investido no Brasil não está preocupado com isso. O cara tira o dinheiro daqui e investe em outro país. Vai acabar estourando no trabalhador, e o trabalhador com salário renda abaixo de 3 mil reais, que é uma grande massa da nossa população. Então é isso que está a nossa preocupação. Se você não faz uma economia que olhe para o desenvolvimento como um todo, você vai acabar sempre dificultando a vida dessas pessoas que estão lá na ponta, né, que são pessoas comuns como a gente, né, que vai acabar pagando a conta desse gasto mal feito pelo governo federal. E às vezes na publicação, na mídia do governo federal, ele diz o contrário. Mas na execução lá na ponta a gente sabe como é que está acontecendo. Vamos lá, Neto. Nós estamos falando aqui com o deputado federal, Rodrigo Dazaelli, que vai assumir agora, em janeiro, o lugar do Abílio Júnior, que elegeu prefeito de Cuiabá. Vamos fazer agora uma análise política aqui dessa eleição que passou, deputado. A gente viu que as 3 cidades polo aqui do estado de Mato Grosso, as maiores, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande, os favoritos para ganharem a eleição eram em Cuiabá, Botelho. Em Várzea Grande já estava eleito com 80%, Jaime já tinha matado as capivaras para fazer o churrasco. E Rondonópolis, o Thiago Silva era praticamente o prefeito eleito lá. E nós estamos vivendo aqui em Mato Grosso, aliás, no Brasil, uma polarização entre direita, esquerda, Lula e Bolsonaro. O que o senhor acha que deu essa virada nessas 3 principais cidades, não só nas 3 principais cidades, como outros municípios também. Mas vamos falar aqui das 3 cidades maiores, né, para que o nosso telespectador possa entender. O que o senhor acha que deu essa virada nas 3 cidades que não ganhariam, a direita não ganharia o PL, e de repente o PL foi lá e virou o jogo? O que o senhor acha que se deve a isso? Eu acho que a população de Rondonópolis sempre foi uma população mais direita do que esquerda, né? Bolsonaro venceu aqui, mais de 60%. O candidato ao Senado do PL venceu aqui, com mais de 60%. Então, assim, a tendência já era ter uma população mais de direita. E o que eu acho, na minha opinião, que fez com que isso realmente acontecesse, justamente foi a atuação do governo federal. Ele não vem entregando o que prometeu lá atrás. Então, o próprio público da esquerda começou a avaliar, será que realmente esses candidatos que se colocam aqui contra as candidaturas de direita vão poder cumprir o que estão prometendo, ou vão fazer igual o governo federal que está fazendo de conta que está cumprindo? Mas será que é só isso, deputado? Não, isso é um dos fatores. Porque o Bolsonaro não trouxe nada para Mato Grosso. E o Lula, como o senhor disse, não está trazendo na ponta aquilo que prometeu. Mas o Bolsonaro, no Mato Grosso só não, no Brasil inteiro, durante a pandemia, Rondonópolis recebeu 400, eu sei de Rondonópolis que eu era vereador na época, né? Recebeu 400 milhões de reais para o prefeito usar do jeito que quisesse. Nunca Rondonópolis tinha recebido um recurso desse a fundo perdido, entendeu? Se o prefeito tivesse um pouquinho de juízo na época, ele poderia ter resolvido o problema da saúde de Rondonópolis. E não indo fazer praça por aí, né? Gastar dinheiro com Foi a maior transferência de renda, renda que teve na da história. É auxílio para caminhoneiro, é auxílio para a família. Então, quer dizer, Bolsonaro levou ao Brasil inteiro condições para que, eu acabei de falar que vou ser um deputado municipalista. Então, acho que o Bolsonaro fez a maior transmissão de renda, deu oportunidade para que os prefeitos que conhecem as suas casas fizessem o que tinham que fazer. Uns fizeram e se destacaram. Outros acabaram fazendo politicagem com esse recurso. Então, Bolsonaro, no meu entender, entregou um pouco, né, do que podia entregar ao Brasil inteiro. Não fez uma gestão plena, justamente por causa da pandemia, economia fechada, muitas coisas paralisadas no nosso país, dificuldade acontecendo. Mas voltando à questão das eleições municipais, quando você analisa
o PL fez 22 prefeituras no estado. O PL teve 47% dos votos para prefeito do estado. Quase a metade dos votos do estado foi para candidatos do PL. Entendeu? Isso demonstra que a tendência de votar na direita por esperar um resultado é grande. Como eu falei, né? Quando você gera expectativa, você tem que entregar. Tem que entregar. Esses prefeitos geraram expectativa. Cláudio de Rondonópolis, Abílio aqui em Cuiabá, a Flávia em Várzea Grande, o Donner em Sinop, né, o Sérgio Manique em Primavera do Leste, que são cidades polos. Eles vão ter que fazer uma boa gestão. Entendeu? Fazer o quê? Fazer o quê? Prometer em campanha. Né? Transformar aquela promessa em ação. Que é difícil? É difícil, mas também é possível. Né? E assim, nós vamos estar lá para dar toda a assistência que eles precisarem para que isso aconteça. Né? Porque nós entendemos que se a população quer uma mudança, essa mudança tem que chegar. Senão, confiaria, né? Senão daqui a 4 anos nós podemos perder, né, em cidades onde nós ganhamos. Então nós não queremos isso, então nós temos que dar essa atenção. Agora, eu tenho certeza que nessa parte eleitoral, né, isso não é mais tendência, não é mais onda. Mostrou isso agora em 2024, que é uma expectativa do eleitor. O eleitor quer ver isso acontecer. Nós temos que entregar isso. Deputado, Rondonópolis lá falando, o senhor participou da campanha lá agora. Do Cláudio vir para a prefeitura tirando o governo do Zé do Pátio lá, que ao meu ver até ajuda o teu projeto político, né? Porque a própria esposa dele foi candidata a deputado federal, vocês vão ser candidato agora com um futuro candidato ao governo que é de Rondonópolis, que é o senador Wellington Fagundes, mesmo tendo a briga interna do partido lá, o Bob Notti também é de Rondonópolis, né? E provavelmente a saída do Medeiros também concorrendo a deputado federal lá pela região, vindo a candidato ao Senado. Então, provavelmente, ajudando tua chapa partidária aí, teremos um candidato ao governo, independente se for o Wellington Bob Notti da tua região, e o Medeiros candidato a Senado de lá. O que o senhor já entende de expectativa para Rondonópolis nesses próximos 2 anos, antes do pleito de 2026? Olha, assim, expectativa pessoal para mim é muito bom. Né? Se eu tenho uma intenção de ser candidato a uma reeleição à Câmara Federal, você tendo um outro deputado federal da sua cidade que não vai ser candidato à reeleição, já abre um caminho bom. Né? E ele sendo candidato a Senado, já nos dá naturalmente uma dobradinha aí. Né? A questão de governo, nós temos 2 pré-candidatos, o Odílio Bob Notti e o senador Wellington Fagundes, também, para mim, é muito bom. Né? Eu particularmente não tenho assim interesse no um no outro. Eu acho que são 2 bons nomes. Qualquer um dos 2 que forem candidato tem uma chance muito grande de vitória, né? E para mim assim eles são grandes que se entendam, né? Chegam num consenso lá. Não estou aqui para escolher um ou outro, mas assim a expectativa é de fazer um bom mandato como deputado federal e colher esses frutos, sim, dessas dobradinhas, como senador, com candidato a governo, né? E mais, como eu falei agora há pouco, isso só vai se concretizar com o sucesso do Cláudio. O Cláudio tem que ter sucesso da Prefeitura de Rondonópolis. Então nós vamos estar lá para apoiar, para dar conselho, para mandar emenda, né? Para que Rondonópolis seja uma vitrine para o candidato a governo, para o candidato a Senado, para o candidato a deputado federal e para os candidatos a deputados estaduais também. Né? É uma vitrine, um modelo de gestão que a população espera que funcione, então tem que funcionar. O Bob Notti ou o Wellington Fagundes sendo governador, já seria o 3º governador saindo de Rondonópolis. Né? Lá já teve lá o Rogério Salles, né? Já teve o Bezerra, e agora são 2 com chances de... Teve o Blário também, que já teve domicílio eleitoral lá em Rondonópolis. Né? Em Rondonópolis, ele era de Rondonópolis, a empresa era lá, depois ele transferiu aqui para Cuiabá. Lá é a fábrica de fazer governo. Mas Várzea Grande e Cuiabá também já teve bastante, né? Mas mais ou menos equilibrado. Mas para estar competindo com a capital, está muito bem avaliado o Rondonópolis, viu? E agora tem chances de colocar vários representantes aí, não só na Câmara Federal como já tem, e manter novamente mais deputados estaduais, deputado federal, o próprio governador agora que deve ser
do Hélito ou do Pobinotti com chance real de ser governador do estado, né, Carlos? E eu vou citar um detalhe aqui, nós já tivemos, acho que foi a única cidade do país, nem em São Paulo, nem em Goiânia, que nós já tivemos 3 senadores do estado da mesma cidade, no mesmo ano, que era o Blaido, o Hélito e o Medeiros. Né? Os 3 senadores eram de Rondonópolis. Realmente. Teve essa oportunidade. Já deu para asfaltar lá com pedrinha de brilhante em Rondonópolis. Rondonópolis precisa muito recurso ainda. Como o estado inteiro, né? Tem muitas cidades aí que precisam de ter esse apoio do governo federal e do governo do estado. Né? O terminal rodoviário, quando se instalou em Rondonópolis, quase que dobrou a arrecadação do município. Né? Então nós tivemos essa oportunidade. Então é uma cidade que tem que ter o carinho, sim, tem que ter, mas nós temos que olhar para a região ali, que tem pessoas que estão precisando mais, né? Mais recursos, então nós temos que fazer uma gestão estadualizada. Está na hora da gente ir embora, né, Carlos? O deputado também tem muita agenda para cumprir ainda hoje, mas nós queremos aqui agradecer a presença do senhor aqui no programa Provocação, no nosso podcast, e deixar as portas abertas para que o senhor, quando estiver em Cuiabá aqui, puder vir aqui, trazer a sua mensagem, falar dos seus projetos, e a casa vai estar sempre aberta para o senhor aqui. Neto, obrigado pela oportunidade. O Carlos vai falar, desculpa. Não, pode. Para deixar a palavra final para o senhor, primeiramente agradecer aqui a interlocução que teve por meio de seguidores do senhor lá até, né? Meu amigo Cláudio Cruz, a esposa dele, a Vanusa, o próprio Zé Márcio, que já tinha conversado bastante de estar falando um pouco de Rondonópolis contigo aqui. O PL aqui estiveram com a gente aqui, né, Neto? Então a gente abre as portas sempre aqui, deixar esse convite estendido já, que quando tiver alguma pauta, algum projeto, alguma coisa nesse sentido que precise publicitar, a gente vai estar aqui acompanhando, fiscalizando também a sua atuação lá, mas principalmente agradecer a todos esses amigos em comuns que nós temos lá de Rondonópolis, deixando toda a sorte do mundo que o senhor exerça um excelente mandato. Eu acho que Mato Grosso ganha em propositura um deputado federal, no mínimo diferente, né, da bancada atual que a gente tinha, que é exímia, brigadora, lutadores aí de narrativas, né, e a gente vê uma expectativa de uma atuação diferenciada nos deputados federais do PL com a sua chegada lá. Então, a gente fica feliz em receber. Eu acho que ainda não vi entrevista sua aqui em Cuiabá, então feliz em você ter vindo aqui no nosso canal, que está voltando agora após as eleições, e nós vamos dar uma continuidade por mais tempos aí. Mas deixar aberto, se a gente deixou de perguntar alguma coisa para o senhor, que o senhor queira colocar e publicitar, é a oportunidade, o microfone do Voz aqui da Provocação é seu. Obrigado, Carlos. Obrigado, Neto. Eu acho que as perguntas foram pertinentes, né? A gente conseguiu colocar aqui mais ou menos o que a gente pensa na execução do mandato, da condição política, de quem que é o Rodrigo Dazaelli, né? E dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? As pessoas em comum, nossos amigos, mandar um abraço a todos eles, e que espaço como esse assim, é importante para a divulgação do trabalho parlamentar, né? Que são espaços voluntários, pessoas que debatem as ideias, propostas, dando oportunidade para que a gente possa colocar, né, na mesa o que a gente pensa. É o primeiro podcast que eu faço aqui. Acho que depois da eleição do Abílio, é o primeiro que eu faço. Nem em Rondonópolis eu não fiz, né? Primeiro podcast que eu participo, a gente já deu entrevista em rádio e tal, mas aqui de podcast aqui é o primeiro. Agradecer a oportunidade, né? E agradecer aos leitores aí, né? Que conheçam o Rodrigo Dazaelli, acompanhem a gente aí no Instagram, porque agora tem os trabalhos que o parlamentar faz, vai tudo pro Instagram. Meu Instagram é Rodrigo Dazaelli Oficial, né? Acompanha a gente lá e agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado mesmo. Tá certo. Nós tivemos aqui nesse bate-papo com o deputado federal Rodrigo Dazaelli, do PL, que assumirá a cadeira na Câmara Federal a partir de janeiro de 2025. Queremos agradecer você que está assistindo também o nosso programa, aí, se é de manhã, à tarde ou à noite. Queremos que você acompanhe esta entrevista também pelo site Voz MT e em nossas redes sociais. E até o próximo programa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.